Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro ou na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Alegria de saber que nós temos a comunhão aqui neste local com os irmãos para adorar o nosso Deus. Que esta graça bendita que nos assiste aqui neste local seja sobre a vida de cada um de vocês, meus queridos irmãos. Que privilégio fazemos parte da grande família do nosso Deus, espalhado na face da terra. Família que teme e treme quando se reúnem para cultuar o Senhor Deus. Muito obrigado, Tiago. Deus abençoe. Ter uma consciência de que nós adoramos aquele que é o Senhor da glória. Meus irmãos, nós não temos ideia o que é isso. Senhor da glória, que glória é esta? Esse que se esvaziou da sua glória e desceu, habitou em nosso meio. Que humilhação, que exemplo ele deixa para nós quando estamos reunidos para adorá-lo. Ele que é o Senhor da glória, o Senhor dos exércitos, se humilhou de tal maneira para nos deixar exemplo a ser seguido. Então é uma contradição em termos um cristão ser arrogante, ser soberbo, não bate. A marca do cristão é humildade por causa do seu Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Hoje nós iremos ler apenas dos versículos 12 a 16. Eu fiquei tentado em concluir o capítulo hoje, mas nós temos muita informação aqui. E eu quero com calma ver com vocês o que nós podemos aprender neste pequeno trecho que reservamos aqui. Os queridos irmãos que nos visitam pela primeira vez aqui na igreja, nós estamos há algum tempo já fazendo uma exposição sequenciada desta carta. Carta aos Filipenses. Filipenses é uma cidade. Quando o apóstolo Paulo passou lá com companheiros e ali plantou uma igreja. Nasceu ali um grupo de irmãos que abraçaram a fé que o apóstolo Paulo propagava, a mensagem que o apóstolo Paulo pregava, e ali então surgiu um grupo, que este grupo foi crescendo, e uma igreja se organizou. Agora o apóstolo Paulo está aproximadamente 10 anos distante desses irmãos, e ele está preso em Roma, na sua primeira prisão. Ele recebe informação desses irmãos lá na cidade de Filipos, mas como ele não pode ir lá, ele escreve uma carta para aqueles irmãos. E louvado seja Deus pelas cartas que o apóstolo escreveu na prisão, meus irmãos. Essa é uma das cartas da prisão. E nós entendemos que esta carta é uma carta da alegria do coração do apóstolo Paulo. Ainda que ele aqui usa a palavra, como ele usou, eu vou mostrar para vocês, palavra bem dura, com os falsos líderes, mas é uma carta que ele escreve com satisfação no coração. E nós já fizemos aqui uma caminhada com os irmãos desde o capítulo 1 e já estamos aí no capítulo 3, caminhando para o final. São apenas 4 capítulos. Em breve nós iremos encerrar esta belíssima carta. Então, por gentileza, acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vocês que têm acompanhado a exposição desta carta, devem ter lembrado do último sermão que aqui nós tivemos, domingo passado.
A mensagem, ou na mensagem anterior, nós vimos juntos aqui, aqueles irmãos que estavam aí, infelizmente nós não tivemos aí a transmissão da mensagem devido ao problema técnico. Nós vimos os seguintes pontos de advertências que o apóstolo Paulo faz ou fez a esta igreja com respeito aos falsos mestres. Foi assustador, porque o apóstolo Paulo disse que os irmãos da cidade de Filipe, que compunha a igreja de Cristo, deveriam ter cuidado com ensinamentos de falsos mestres. Ele fala para os irmãos acautelar, 3 vezes ele repete, acautelai-vos e acautelai-vos, está aí no versículo 2, só para refrescar a memória de vocês, Filipenses 3:2, está dito assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Paulo aqui foi bem incisivo, ele não deu um nome porque Paulo é ético. Ele sabe, talvez aqui ele não quis que o nome desses cães ou desses falsos obreiros ou maus obreiros pudesse entrar aqui na carta que ele estava escrevendo para os irmãos. Mas aqueles irmãos naquela cidade saberiam quem eram esses cães, esses maus obreiros, como nós sabemos nos dias de hoje, meus irmãos. Ninguém precisa sair aí dando o nome dos bois, porque nós sabemos quem são os cães modernos, quem são os maus obreiros modernos. Então o apóstolo Paulo chama esses líderes de falsos, de cães e maus obreiros. E aí o apóstolo Paulo adverte dizendo que eles são a falsa circuncisão. Se você der uma olhada aí no finalzinho do versículo 2, ele diz, acautelai-vos da falsa circuncisão. E o que é interessante é que no versículo 3, Paulo vai dizer que nós, quando ele diz nós, ele está falando da igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Nós é que somos a verdadeira circuncisão, não é isso? Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A circuncisão, depois eu conversando com alguns irmãos, eu às vezes prego aqui achando que todo mundo sabe o significado das palavras. E aí depois alguém chegou, pastor, dá para você explicar com mais detalhes o que é circuncisão? Eu pressupunha que as pessoas saberiam, até porque nós temos a facilidade, meus irmãos, hoje da internet. Você está participando do culto, você tem o seu celular na mão, de repente o pastor fala alguma coisa e você faz uma pesquisa rápida e a resposta vem para você. Mas eu conversei com a pessoa e expliquei. E a circuncisão era um ritual externo no meio do povo de Deus, da antiga aliança, que era um símbolo da circuncisão no coração daqueles que temem a Deus. A verdadeira circuncisão não era feita pelas mãos de homens, mas pelas mãos de outro, de Cristo. Então, a mudança espiritual que só o Evangelho de Jesus faz, e o apóstolo Paulo deixou isso bem claro, que a circuncisão apontava para uma mudança espiritual. Por isso é que nós somos aliancistas. Nós entendemos que a circuncisão praticada na antiga aliança apontava para o Novo Testamento. Para nós, a circuncisão no Novo Testamento tomou uma conotação muito maior. A circuncisão na antiga aliança era um símbolo externo para identificar o povo de Deus. Mas nem todos que eram circuncidados era de fato o povo de Deus. Porque o que valia era a fé do povo, não era aquela marca visível. E hoje, qual é a identificação externa que nós somos o povo de Deus? Não é a água do batismo? Só que nem todos que são batizados são de fato salvos, porque batismo não salva ninguém, é evidência de salvação. Nós batizamos porque entendemos, primeiro porque é uma ordem, segundo porque vai deixar evidente que ele professou uma fé, mas é só Deus que conhece o coração. Porque o que salva é a ação interna. Muito bem. Então o apóstolo Paulo contrastou a sua antiga confiança na carne. Ele deu aqui um testemunho. Se você der uma olhada, olha o testemunho do apóstolo Paulo aí no versículo 4 até o versículo 6. Ele diz assim:
bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele dá o testemunho. Circuncidado ao 8º dia. 8º dia, meus irmãos, é o 8º dia mesmo. Uma criança de 8 dias de nascido não tem fé. E por que ele tinha que ser circuncidado? Não era por causa da fé do menino, era por causa da fé dos pais. Eis aí uma resposta para os críticos que dizem: vocês batizam criança, criança não tem fé. Eu sei, os pais é que tem que ensinar a criança. Nós batizamos por causa da fé dos pais. Quando essa criança crescer, ele vai fazer o que o apóstolo Paulo fez. Quando teve 12 anos, ele foi lá no templo professar a fé dele, aquele ritual de iniciação na fé. E ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. É interessante que tanto o pai quanto a mãe eram hebreus, e não era misturado. Quanto à lei, fariseu. E o versículo 6: quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele fez esse contraste da antiga confiança que ele tinha na carne, porque ele era zeloso ao extremo, com a justiça que somente vem em Cristo pela fé. Versículo 7, olha o que ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sabe o que era lucro para ele? Aquela tradição da antiga aliança, aquele zelo ao extremo, cegueira espiritual. Ele diz: considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E o versículo 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo Jesus. Justiça que procede de Deus, baseada na fé. Pronto, ele fez esse contraste da justiça própria dele, tentando guardar e praticar a lei na antiga aliança, com a fé agora que alcançou o coração dele no caminho de Damasco. Pois bem, meus irmãos, o objetivo do apóstolo Paulo é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Este é o foco dele, ele deixou isso bem claro. O meu objetivo é crescer numa graça de conhecimento nesta fé. É isso que ele diz no versículo 10. Ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E aí nós encerramos no versículo 11, que ele diz assim: para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, um esforço que ele teria que ter. E agora então, baseado no texto que nós lemos, para você tentar entender o que ele diz aqui, o que nós vamos ver é Paulo mostrando que essa busca que devemos ter para alcançar essa ressurreição ainda não chegou na sua plenitude, ainda está em andamento. E aqueles irmãos não poderiam parar. Então, é como que Paulo dizendo: vocês já foram salvos, mas ainda não chegou na plenitude da glorificação. Não tenha, em outras palavras, tanta convicção assim, porque você está num mundo de perigos. O perigo de retroceder na fé, o perigo de abandonar essa fé que vocês abraçaram. Então vocês saibam que existe um esforço que nós devemos fazer. E aí, meus irmãos, Paulo vai usar aqui a figura do atletismo. Você já deve ter visto isso daí. É a cultura grega que estava influenciando ele. Então ele vai usar, Paulo tem disso, ele usa figuras nas suas mensagens quando ele escreve as cartas. Ele diz que a igreja é como um corpo, que os membros, que cada pessoa é um membro nesse corpo, mas um outro símbolo predileto do apóstolo Paulo é um grande exército. Ele chega a dizer que a igreja, as pessoas são como soldados que devem se preparar para uma batalha reída.
E nesta batalha você não pode ir de qualquer maneira, você tem que estar bem vestido para enfrentar um inimigo muito feroz. Vocês lembram de Efésios capítulo 6, se revestir de toda a armadura de Deus. Ele coloca a igreja como um símbolo de um grande exército na luta. Aliás, aqui mesmo ele já falou isso. No capítulo 1, versículo 27, ele diz que nós devemos lutar juntos pela fé evangélica. É a linguagem de batalha. Só que agora ele vai usar a figura do atletismo para descrever a vida cristã daqueles irmãos lá na cidade de Filipe. E também da nossa vida aqui, meus irmãos, que estamos adorando o Senhor Deus. Então vamos para o nosso texto, por gentileza. Acompanhe aí o raciocínio do apóstolo Paulo. O versículo 12, ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Prestar atenção o que ele diz sobre a perfeição. Ele não está falando de salvação. Salvação já foi garantida. Só que agora ele tem que ter uma outra atitude. Paulo descreve aqui que a vida nossa como cristãos, meus irmãos, é uma tensão entre o já e o ainda não. Isso é uma linguagem teológica. Sabemos que Cristo já nos salvou, é um ato soberano de Deus, justificação. Isso é com Deus. Mas existe um processo longo, meus irmãos, até a nossa morte ou até a volta de Cristo. E nesse processo você tem que viver aqui de maneira a desenvolver a sua salvação. Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se nenhuma condenação há, estou guardado, protegido. Nada, absolutamente nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas nesse processo de vida cristã aqui nesse mundo, meus irmãos, a nossa vida santa, nós estamos sendo salvos todos os dias. Não foi isso que ele disse aí no capítulo 2, no versículo 12? Vocês devem lembrar. Filipenses 2, 12. Paulo já havia dito assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Meus irmãos, você saber que você foi salvo de uma condenação eterna, você vive satisfeito nesse mundo. Você não fica insatisfeito se outras coisas não acontecer com você, porque você sabe que o teu pior problema já foi resolvido, ou o seu maior problema, que era o teu pecado. Isso estava te levando para o inferno, e Deus em Cristo te salvou. Só que o apóstolo Paulo diz: agora você desenvolve esta salvação com temor e tremor. Então, vocês estão prestando atenção no que Paulo está dizendo aqui? Esse processo de vida santa nesse mundo, a santificação, meus irmãos, não foi instantâneo. Sim, eu entendo que foi sim. O Espírito te alcançou e te elevou numa santidade que você não tem ideia. Mas por causa da presença do pecado na sua vida, você desceu degrau, você desceu de posto. E você sabe disso. Aí você vai lá embaixo e você se sente a pior pessoa. Aí você de novo vai galgando os degraus e vivendo, desenvolvendo e se santificando. De repente o pecado vem e te surpreende novamente. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, meus irmãos, vai ser isso. Nunca vai ser um estado total de limpeza na sua vida. Nunca você pode achar que você já está canonizado, já é santo ou santa aqui na terra. Você é santo e santa naquela perspectiva de Deus que te olha, porque não há mais condenação. Aí sim. Mas enquanto processo aqui, é luta reída. Então o apóstolo Paulo diz aí que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Volta aí para capítulo 3, versículo 12, para você entender o que Paulo está dizendo. Então ele diz: meus irmãos, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo.
Prestaram atenção? O argumento dele? Aqui, meus irmãos, se vê a relação entre a graça bendita que te salva e a nossa responsabilidade. Ledo engano quem acha que uma vez salvo, salvo para sempre, e agora eu não preciso fazer mais nada, é só aguardar o céu, ficar cantando como um anjinho aqui na terra. Ledo engano, você tem responsabilidade, você tem que desenvolver a sua salvação. É você que tem que fugir da aparência do mal, é você que não tem que deixar que o pecado te domine, que reine sobre você, é tua responsabilidade. O cristão correr, porque ele já foi alcançado por Cristo. Por isso é que ele tem capacidade de entrar nessa disputa, eu não sei se a palavra disputa é correta, ou dessa maratona, a melhor palavra é essa. Ele só pode entrar porque Cristo é com ele. Não é um esforço pessoal exclusivamente dele. O esforço do cristão, preste atenção aqui, meus irmãos, não é para obter a salvação, mas porque Cristo já o alcançou. Ele já tem Cristo e agora ele desenvolve. A santificação é um fruto da justificação. Versículo 13, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, olha que humildade desse homem, é um apóstolo falando, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e eu vou explicar que coisas para trás são essas que ele está falando para esses irmãos, e avançando para as que diante de mim estão. É claro que o apóstolo Paulo aqui não está negando a história dele. Meus irmãos, ele teve um legado dentro do judaísmo, uma influência muito responsável. Por exemplo, ele era um fariseu. E um fariseu, naquela época, meus irmãos, era uma pessoa conceituada. Claro que tinha uns falsos fariseus, mas receber o título de fariseu não era pouca coisa não. Na nossa cultura que este nome virou pejorativo. A gente, entenda o que eu vou dizer, a gente quando quer xingar alguém, a gente chama o outro de seu fariseu. Então, você não está elogiando ele, você está xingando ele. Mas, nesta época aí, um fariseu, ele era considerado alguém muito quisto. Paulo, quando diz esquecendo das coisas, ele não está jogando fora a história dele, meus irmãos. O que ele está dizendo é que ele rejeita confiar nos méritos humanos, no título, na sua capacidade intelectual de ter tido as oportunidades, de ter tido informações especiais. Ele está dizendo, não. Vocês lembram que o currículo dele, eram poucos que tinham isso. Volta só para eu mostrar para vocês aí o versículo 5 e 6 do capítulo 3. Este é o currículo dele. Está lá, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Da linhagem de Israel, ser um israelita era algo, um judeuzão. Da tribo de Benjamim, uma tribo muito estimada, uma tribo de proeminência dentro da nação de Israel. Hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu ele aí. Aí versículo 6, ele diz: quanto ao zelo, eu me avantajava da minha época lá, perseguidor da igreja, porque ele tinha a igreja aqui, a igreja de Cristo. Ele tinha os cristãos como uma seita. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era um guardador da lei e um cumpridor desta lei. Pois bem, ele apresenta isso, mas ele diz, volta lá para o versículo de número 13. Filipenses 3,13. Mas eu não julgo havê-lo alcançado. Com todo esse currículo, isso é coisa humana, coisa da carne. Mas uma coisa eu faço. Ele já disse que ele considera tudo refúgio, ele considerou perda por causa da sublimidade que há em Cristo. Então ele faz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, dessa influência que quer me dominar e me escravizar, porque a lei, meus irmãos, escravizava mesmo. Ninguém conseguia ser irrepreensível na lei, ninguém, nem Paulo foi. Então só há uma maneira
de eu dar as costas para isso. E eu vou avançar para algo que está diante de mim. O versículo 14, olha o que ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Que alvo é este, meus irmãos? Que ele está falando para aqueles irmãos lá na cidade de Filipos e serve para nós aqui como cristãos. Que alvo nós temos que atingir? Eu penso que pelo contexto aqui é o estado final, é o ato da glorificação. A justificação já o alcançou, a santificação é um processo que tem que haver um esforço, mas o final ainda não chegou, que é o ato da glorificação ou da consumação desta salvação maravilhosa que foi dada. Então, vocês estão percebendo o que é que ele está querendo dizer? Meus irmãos, não desistam dessa salvação que vocês receberam, desta fé maravilhosa que vocês abraçaram. Vocês começaram bem, mas me parece que agora, por causa desses cães, por causa desses maus obreiros, vocês estão começando a recuar, a retroceder. Isso é um perigo para vocês. Então, vocês devem, como um atleta, correr, perseverando, sustentado por essa graça. Vocês lembram o registro do apóstolo João, quando escreveu o Evangelho? João capítulo 10, versículo 28 e 29. Ele falando, escrevendo as palavras do Senhor Jesus. Acompanhe comigo. Diz assim, é o Senhor Jesus que diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ele está falando das ovelhas dele, estão seguras, não vai retroceder. Nós sabemos disso, meus irmãos. Uma vez salvo, salvo para sempre, estamos seguros. Só que nós sabemos que há ataques, muitos ataques, para fazer nós retrocedermos dessa segurança que nos foi dada por Cristo Jesus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 30. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade com esse versículo aqui, mas eu só vou ler para vocês. Diz assim: e aos que predestinou, sabe o que é predestinar? É sublinhar antes, uma vontade pessoal de quem determina. Deus sublinhou aqueles a quem Ele quer, e Ele então, Ele escolhe e destina o destino dessa pessoa antes dela existir. Já predestinou, foi Deus que fez isso. E a esses que foram predestinados, também o chamou. Prestaram atenção, meus irmãos? Deus é que chama, e Ele chama só aqueles a quem Ele predestinou. É o que Paulo diz. E Ele chama pelo Evangelho, e esses virão, porque são do Pai, e quando vier, estão seguros, ninguém arranca das mãos dele. Mas continua: e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo coloca tudo já no futuro, já está tudo resolvido na mente do apóstolo Paulo. É o já e ainda não. Perceberam, meus irmãos? Então, chegaremos até o fim. Louvado seja Deus por isso. Chegaremos lá, meus irmãos, é o que nos aguarda. Mas não será sem luta, não será sem suor. Precisamos nos esforçar. Por isso que no versículo 15 do capítulo 3 de Filipenses, Paulo diz assim: aqui eu já digo para vocês, há um aparente paradoxo aqui. Se você está prestando atenção, Paulo diz assim, ó: todos, pois, que somos perfeitos. Mas peraí, Paulo, você acabou de dizer que nós ainda não alcançamos a perfeição. Como é que agora você está se enquadrando como perfeitos? E ele diz: tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Presta atenção aqui numa coisa, meus irmãos.
No versículo 12, Paulo está falando de um assunto específico. Ele está dizendo, eu ainda não alcancei, eu busco essa perfeição. A perfeição aqui, meus irmãos, é o estado final. Ele está aguardando a consumação de todas as coisas. Ainda não aconteceu. Nesse versículo, ele está falando da nossa maturidade, do nosso crescimento, da nossa estatura de varão nesta fé. E ele então reconhece que esses irmãos são irmãos maduros na fé. Essa palavra perfeito tem esse sentido. A maturidade cristã reconhece a própria imperfeição e a total dependência que temos de Cristo. Quem de fato é maduro na fé, sabe que ainda é um imperfeito. Então você precisa buscar essa maturidade. Para Paulo, ele pressupõe que a igreja já é essa igreja que tem essa consciência de perfeição, de maturidade. O Senhor Jesus é que disse, quando ele fazendo aquela semelhança da videira, João capítulo 15, versículo 5, o Senhor Jesus disse assim, João 15, 5, eu sou a videira, vós, os discípulos, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Prestaram atenção? Tem que haver um esforço, você tem que chegar a uma maturidade, mas sabendo que essa maturidade sua em Cristo é total dependência dele, porque sem ele nada, absolutamente nada, você pode fazer. Versículo 15 de Filipenses, olha a humildade do apóstolo Paulo. Ele poderia pensar assim, não, pode ser que alguém pense em outra coisa lá, o Espírito Santo ilumine a mente, esclareça outras coisas. Ele diz assim, no finalzinho, se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Não será comigo não, isso é coisa de Deus com vocês. Meus irmãos, que confiança do apóstolo Paulo aqui. Paulo mostra confiança na ação do Espírito Santo. E deve ser assim mesmo, meus irmãos. É o Espírito que guia a mente da igreja à verdade. Não é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever, para instruir a igreja. Mas Paulo sabe que é o Espírito Santo que esclarece. Aliás, João capítulo 16... versículo 12, olha essas palavras do Senhor Jesus. João 16, 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito de Deus que guia. Não estou falando aqui de nova revelação, senão aí você vai, tá vendo, pastor? Então o Espírito ainda nos esclarece coisas ocultas hoje. Não, tudo que nós precisamos está aqui, mas nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Não pensa que o pastor, meu pastor lá tem formação teológica, ele tem um conhecimento profundo, ele explica tintim por tintim, eu entendo tudo. O seu pastor não é o Espírito Santo. O seu pastor precisa da iluminação do Espírito Santo para entender coisas que são difíceis de entender. Porque o apóstolo Paulo tem uma maneira de escrever que é difícil de entender. Quem disse isso foi o próprio apóstolo Pedro, nosso amado irmão Paulo, como costuma fazer nas suas cartas, escrevendo coisas que são difíceis de entender. Se o apóstolo tinha essa dificuldade, imagina nós. Por isso é que precisamos da iluminação do Espírito. Então, voltando lá para Filipenses 3, 15, Paulo com muita humildade diz, olha, se alguém pensa aí diferente, de outro modo, Deus vai esclarecer para vocês aí, e vocês vão ficar satisfeitos. E aí o versículo 16, nós encerramos aqui o último versículo desta parte. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos.
Vocês entenderam? É o já e o ainda não. Ele ainda não alcançou. Mas ele está dizendo, mas nós já alcançamos alguma coisa. Não é que nós não alcançamos alguma coisa. O que nós devemos fazer é esquecer das coisas que para trás ficam. Meus irmãos, há coisas do passado que nós precisamos esquecer. Tem coisas que a gente não precisa deletar da mente, não. Tem coisa que até ajuda a gente do passado, que vai ajudar a gente em muita coisa. Mas tem coisas que a gente tem que esquecer. A vida cristã é caminho de obediência. Andemos de acordo com o que já alcançamos, mas sempre baseada no que Cristo já realizou. Cristo é a referência final e cabal. Bom, eu queria tirar algumas lições para nós aqui, deste texto, de algumas que eu já tirei. Talvez você possa estar perguntando, pastor, mas ok, o que é isso? O que isso tem a ver comigo aqui, com a nossa igreja? O que isso tem a ver com a igreja brasileira? Irmãos, preste atenção aqui. O cristão, seja ele de qual denominação for, vive nesse mundo se esforçando mesmo, como se a salvação dependesse totalmente, exclusivamente dele. Por isso é que tem denominação que só prega isso, que a salvação está nas tuas mãos, é você que tem que correr atrás, porque se você não correr atrás, você vai morrer e vai para o inferno. De tudo ele não está errado, o problema é que ele só fica nessa parte, em cima de um trilho. Ele não diz que a salvação é um ato exclusivo da soberana vontade de Deus. Mas o fato de nós estarmos aqui nesse mundo, meus irmãos, é viver sim como se a salvação dependesse de nós. Você não pode ficar com os braços cruzados dizendo, já estou salvo e eu vou para o céu e nada vai me arrancar das mãos do meu Salvador, porque nós lemos aqui. É verdade. Mateus capítulo 11, versículo 12. Deixa eu ler esse versículo aqui para você, para ver se esclarece mais. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o evangelista dizendo, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então não é uma coisazinha simples, meus irmãos, é esforço reído, é vontade, é decisão que você tem que tomar. Você não pode esperar sentir para ter esse esforço, é você buscar força naquele que é a tua força, é se fortalecer na força do poder daquele que te salvou, mas você tem que se esforçar. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é tomado por esforço. Então, não vale para o crente, um crente desanimado, um crente todo esculhambado, um crente que não quer nada com nada. Eis aí um falso. Não estou dizendo, meus irmãos, que às vezes a gente não fica desanimado, porque eu também fico. Tem vezes que não dá vontade, não. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando porque o crente, mesmo quando não dá vontade, você diz, meu Deus, eu tenho que ir. É igual ao trabalho. Você está lá no teu trabalho, é o teu salário, é um salário bom. Você está com aquele corpo, meu Deus do céu. Deus me livre, eu vou empenhar aqui uma força e eu vou aos cacos, mas eu vou, porque é o teu trabalho, é o teu ganha-pão, não é? Mas e quando é para o reino dos céus? Domingo que vem tem. Depois. E aí o seu cartão de ponto, a gente vai ficar sempre vendo lá, faltou. O que acontece na empresa quando você fica faltando muito? Lucas capítulo 9, versículo 57. Deixa eu ler esse texto aqui para vocês. Eu não ia ler ele todo não, mas eu só vou ler, são só versículos. Se você lembra desse texto aqui, só para refrescar a tua memória. Diz assim, indo eles caminhando fora, alguém lhe disse, falando para o Senhor Jesus, seguir-te-ei para onde quer que fores. Continua aí, vou até o 62. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, Jesus, olha, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu,
deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedidos de casa. Resposta do Senhor Jesus. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você tem que deixar as coisas para trás. Porque se você lançar a mão no arado, é uma linguagem agrícola, não preciso explicar aqui para vocês o que vai acontecer quando está arando a terra e precisa arar de uma maneira bem exemplar. Isso são palavras do Senhor Jesus. Não vale crente relaxado no reino de Deus. E não adianta dizer: ah não, pastor, o senhor não sabe a luta que eu enfrento. Por quê? Você já sofreu até o sangue, como diz o autor aos Hebreus? Então, a perseverança até o fim, meus irmãos, é garantido por Deus. Nós sabemos disso. Mas, vivendo de maneira em disciplina, em fé reída e uma esperança, meus irmãos, sem igual aqui neste mundo. Foi isso que ele disse? Aquele que perseverar até o fim, é esse que vai ser salvo. E perseverar aqui é perseverar em situação adversa. É quando as coisas começam a piorar. Meus irmãos, vocês devem ter visto aí no grupo da igreja ou no Instagram da igreja que nós temos um casal de amigos nossos que viajou para os Estados Unidos, está lá em Orlando, visitou lá a igreja do reverendo Augusto Nicodemos. E ele teve a alegria de bater um papo lá com o reverendo, e o reverendo Augusto Nicodemos enviou um vídeo para nós aqui da igreja, dando uma palavra exatamente neste ponto, dizendo que sabe o que está acontecendo no Brasil, mas se a coisa piorar, não desistam, meus irmãos, perseverem, não joguem a toalha, enfrenta, não negue a tua fé, não entre no sistema, não se adeque a esse sistema maligno que está aí. Se preciso for, morra por essa fé, porque a promessa é ser fiel até, se preciso for, morrer, porque existe uma coroa da vida eterna nos aguardando, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Então, a aplicação aqui para mim, para você é: reconheça que você ainda é um pecador, você ainda é um fraco, que ainda não chegou lá. Nunca tenha prepotência de achar que você já é cristão, maduro, tal que você não precisa crescer mais. Nunca pense desta maneira. Eis aí uma pessoa fadada a cair. Você reconhece que você é fraco, e aí, para você reconhecer o quanto você é fraco, tenta ver como que anda a sua vida de oração. Porque quem ora é porque reconhece que é fraco. Agora, quem não está orando mais é porque já chegou num patamar, né, que não precisa crescer. Então, meus irmãos, vocês estão percebendo aqui? Reconheça essa fragilidade. Então, continue correndo a carreira que lhe está proposta. O autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz que nós devemos nos desembaraçar nessa vida nossa, nesse mundo, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado é algo que quer nos derrubar. Mas no versículo 2 de Hebreus 12, ele diz: vocês têm um alvo a atingir, a soberana vocação, que é Cristo. Se colocar lá o texto, Hebreus 12, versículo 2, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz aqui é um símbolo de morte, não fazendo caso da vergonha, do vexame, ou na linguagem aí, na ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele foi humilhado, mas depois foi exaltado, meus irmãos. Então, a você que está aqui na noite desse dia, não retroceda, olhe para frente. Eu sei que às vezes o pecado envergonha. Talvez possa haver alguém aqui que caiu no pecado, seja lá o pecado que for, não preciso dar nome,
E aí você fica com aquele sentimento, falar, meu Deus, esse pecado está sendo um peso na minha vida, e você não consegue olhar para frente, você não consegue avançar, você está estagnado. Na verdade, não é nem estagnado, você está retrocedendo. Quem sabe nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer, olha, foco, olhe para frente, e não para trás. Pare de ficar olhando o que já passou. Se você já pecou, já pecou. Não vai ficar remoendo isso. Resolva esse problema daqui para frente agora. Assuma um compromisso e diga, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, eu preciso de Ti. É daqui para frente, Senhor. É de novo, Senhor, uma nova caminhada contigo. Faça isso. Quem sabe Deus te trouxe aqui para isso. Então, não desanime quando você cair. Levante-se e continue, porque você não está sozinho. Cristo já correu por você nesta caminhada, Ele está contigo. Então tenha esperança, A corrida, toda corrida de um atletismo ou de um atleta tem um fim glorioso, vocês sabem, a faixa está lá, fica correndo, e aí aquele esforço de chegar o primeiro. Meus irmãos, na carreira cristã você não precisa querer passar na frente de ninguém, o importante é você chegar, Às vezes você vai chegar o último, às línguas, sem força nenhuma. Já viu esses vídeos motivacionais aí? Aquele atleta, todo mundo já ganhou lá e festejou, mas está vindo lá o último, sem força, cambaleando. E aí o foco é nessa pessoa. E aí ele vai lá e todo mundo torcendo, vai. E até o final, quando ele chega lá, ele... Ainda que seja assim na sua vida, mas não desista, porque existe um fim glorioso te aguardando. A vitória já é certa, pois já foi garantido por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, meus irmãos, é um alerta para todos nós aqui. A Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Não basta começar bem, você tem que terminar bem. Não fique igual um louco na corrida, saindo correndo como um louco, achando que vai chegar rápido. No meio do caminho você pode cansar. Não desista. Vai na tua batida, mas não desista. E guarda-te. Vocês lembram de Salomão? Que homem, que sabedoria, que exemplo de homem na terra. De repente, ficou olhando para trás, amante das coisas que Deus não gosta, e a decadência dele foi lastimável. Leia o fim da vida de Salomão, você vai ficar horrorizado. Tem a letra de um hino que a gente canta, aliás nós vamos cantar aqui hoje, que diz assim: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Queria convidar a igreja a colocar sobre os pés, por gentileza. Vamos entoar ao nosso Deus o hino de número 132 do nosso hinário, Vivificação.